Julho promete ser um dos meses mais movimentados do ano para quem acompanha os streamings. A programação traz o retorno de uma das detetives mais queridas da Netflix, uma nova versão de um clássico da televisão, suspense criminal com Anya Taylor-Joy, fantasia coreana, comédias esportivas e até uma continuação direta do universo de The Big Bang Theory. Então já prepare a sua lista, porque estes são 10 filmes e séries que merecem atenção em julho de 2026. Começando no dia 1º de julho, temos Enola Holmes 3 na Netflix. Millie Bobby Brown retorna como a jovem detetive que já provou mais de uma vez que não precisa viver à sombra do irmão mais famoso. Desta vez, Enola viaja para Malta acreditando que está prestes a começar uma nova fase da vida ao lado de Tewkesbury. Só que os planos de casamento são interrompidos quando ela recebe uma notícia preocupante. Sherlock Holmes desapareceu. Enola imediatamente deixa de lado as preocupações pessoais e assume uma investigação mais perigosa do que tudo que enfrentou anteriormente. Enquanto tenta descobrir quem sequestrou Sherlock e o motivo por trás do crime, ela também precisa lidar com as próprias dúvidas sobre casamento, liberdade e o futuro que deseja construir. Além de Millie Bobby Brown, o elenco traz novamente Louis Partridge como Tewkesbury, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter como Eudora Holmes e Sharon Duncan Brewster como Moriarty. O filme ainda apresenta Himesh Patel como o Dr. John Watson. Enola Holmes 3 promete mistério, aventura, romance e uma protagonista dividida entre salvar o irmão e decidir se está pronta para mudar completamente de vida. Acho que é extraordinário. Também no dia 1º de julho estreia Ellie, mas esta série chega ao Prime Video. A produção funciona como uma história de origem de Ellie Woods, a protagonista de Legalmente Loira. Antes de conquistar Harvard, enfrentar preconceitos e provar que inteligência e personalidade não precisam seguir um único padrão, Ellie era uma adolescente tentando sobreviver ao ensino médio em 1995. Lexi Minetry assume o papel da jovem Ellie, que precisa lidar com amizades complicadas, romances proibidos, inseguranças e, naturalmente, algumas escolhas de moda bastante questionáveis. A série pretende mostrar as experiências que transformaram aquela adolescente na mulher confiante, determinada e otimista que o público conheceu nos filmes. Reese Witherspoon participa da produção executiva, enquanto June Diane Raphael e Tom Everett Scott interpretam os pais da protagonista. Ele pode funcionar tanto para quem cresceu assistindo a Legalmente Loira, quanto para um público novo que ainda não conhece a personagem. É uma comédia adolescente com nostalgia dos anos 1990, romance e a promessa de revelar como uma das personagens mais carismáticas do cinema encontrou sua própria voz. No dia 9 de julho, a Netflix apresenta a primeira temporada de Uma Casa na Pradaria. A nova adaptação retorna aos livros semi-autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, para acompanhar a família Ingalls em uma jornada pelo oeste americano durante o século XIX. Laura, interpretada por Alice Halsey, viaja com os pais Charles e Caroline, a irmã Mary e o cachorro Jack em busca de um lugar onde a família possa construir uma vida nova. Eles se estabelecem nas proximidades da pequena cidade de Independence, mas logo percebem que a ideia de um recomeço vem acompanhada de enormes desafios. Na pradaria, a família precisa enfrentar doenças, incêndios, animais selvagens, mudanças climáticas e a dificuldade de sobreviver longe de qualquer estrutura. Ao mesmo tempo, a nova versão amplia a história para mostrar também a perspectiva do povo Osage, que já vivia naquelas terras antes da chegada dos colonizadores. Mais do que refazer a série clássica da década de 1970, a Netflix descreve essa adaptação como uma mistura de drama familiar, aventura de sobrevivência e história da formação do Oeste. Como vamos saber sem tentar? No dia 15 de julho chega Lucky, nova minissérie do Apple TV estrelada por Anya Taylor-Joy. Aqui, ela interpreta uma golpista que passou grande parte da vida tentando se afastar do ambiente criminoso no qual foi criada. O problema é que fugir do passado nem sempre significa que o passado deixou de procurar por você. Tudo começa quando um assalto milionário dá errado. Lucky se torna alvo do FBI e também de um perigoso chefe do crime, obrigando-a a voltar a utilizar as mesmas habilidades que passou anos tentando abandonar. Ela precisa trocar de identidade, manipular pessoas e descobrir como permanecer um passo à frente de todos que desejam encontrá-la.
A série é inspirada no romance de Marissa Stapley e conta com 7 episódios. Além de Anya Taylor-Joy, o elenco inclui Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. e William Fichtner. Lucky parece ser uma daquelas histórias em que praticamente todos os personagens escondem alguma coisa. A grande pergunta não será apenas se a protagonista consegue escapar, mas até onde ela está disposta a voltar para o lado criminoso para continuar viva. Cansei de fugir. De você e de qualquer um. Um dia depois, em 16 de julho, a Netflix estreia O Falcão do Golfe, primeira temporada da nova comédia estrelada por Will Ferrell. Ele interpreta Lonnie Hawkins, conhecido como Falcão, um antigo campeão que já foi considerado um dos maiores nomes do golfe. O auge de Lonnie ficou no passado, mas ele se recusa a aceitar que sua carreira terminou. Enquanto a ex-mulher e o filho acreditam que ele já não consegue competir no mesmo nível dos novos atletas, Falcão decide buscar uma última oportunidade de conquistar o único grande torneio que ainda falta em sua coleção. O problema é que a tentativa de retornar ao topo começa a envolver todo mundo ao redor. Família, treinadores, adversários e antigos companheiros acabam arrastados para uma campanha completamente caótica, conduzida por um homem que não conhece o significado da palavra desistência. A série marca a estreia de Will Ferrell como protagonista de uma comédia televisiva e usa o ambiente do golfe profissional para falar sobre ego, envelhecimento, rivalidade familiar e a dificuldade de abandonar os tempos de glória. O maior golfista que o mundo já viu. É assim que se faz! No dia 17 de julho chega a série coreana A Leste do Palácio, na Netflix. A produção mistura drama histórico, fantasia, terror sobrenatural e mistérios envolvendo uma família real cercada por espíritos. A história acompanha Gu Cheon, um homem capaz de circular entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Armado com uma espada que consegue destruir fantasmas, ele é chamado pelo rei para investigar acontecimentos assustadores dentro do palácio. Gu Cheon recebe a ajuda de Saeng-gang, uma dama da corte que possui a habilidade de ouvir as vozes dos mortos. Mas ela também guarda um segredo que pode estar diretamente ligado aos fenômenos que ameaçam o reino. O que começa como uma investigação sobre espíritos atormentados revela uma maldição construída sobre disputas de poder, acontecimentos apagados da história e segredos escondidos dentro da própria família real. Enquanto isso, o rei acompanha cada movimento dos investigadores sem deixar claras suas verdadeiras intenções. Nam Joo-hyuk interpreta Gu Cheon, Ro Yeon-seo vive Saeng-gang e Cho Seung-woo aparece como o misterioso monarca. Para quem gosta de produções como Alquimia das Almas, Bulgasal e Kingdom, A Leste do Palácio pode ser uma das grandes surpresas do mês. Quem é você? No mesmo dia, a Netflix lança Heartstopper para sempre, filme que encerra a trajetória de Nick, Charlie e dos demais personagens apresentados ao longo das 3 temporadas da série. Depois de tudo que viveram, Nick e Charlie estão mais unidos do que nunca. Porém, uma nova fase está prestes a começar. Nick se prepara para deixar a escola e seguir para a universidade, enquanto Charlie encontra mais independência e confiança para construir a própria vida. Pela primeira vez, os dois precisam considerar seriamente a possibilidade de manter um relacionamento à distância. A mudança desperta dúvidas, inseguranças e o medo de que o primeiro amor talvez não consiga sobreviver à entrada na vida adulta. Enquanto Nick e Charlie enfrentam o maior teste da relação, Ellie, Tal, Tara, Darcy, Isaac e os outros amigos também precisam lidar com despedidas, mudanças e a sensação de que o grupo está seguindo por caminhos diferentes. Escrito pela criadora Alice Oseman, Heartstopper, para sempre foi pensado como uma despedida emocional dos personagens. A história promete falar sobre amor, memória, amadurecimento, finais e novos começos. No dia 19 de julho, a Netflix recebe Acompanhante Perfeita. O filme acompanha Iris e Josh, um casal que viaja para passar um fim de semana em uma casa isolada ao lado de alguns amigos. Tudo parece seguir como uma reunião comum, até que uma morte transforma o encontro em um pesadelo. Iris começa a descobrir que sua vida, suas lembranças e até o relacionamento com Josh escondem uma verdade perturbadora. Ela não é exatamente quem acreditava ser. A revelação coloca Iris no centro de um plano envolvendo dinheiro, manipulação e tecnologia. A partir daí, ela precisa enfrentar as pessoas que controlavam sua existência e encontrar uma maneira de tomar as próprias decisões pela primeira vez. Sophie Thatcher e Jack Quaid protagonizam essa mistura de suspense, ficção científica, terror e humor sombrio. O filme usa a ideia de uma acompanhante artificial para discutir controle, relacionamentos abusivos e os perigos de transformar alguém em propriedade.
terminando comigo? Não é você. Sou eu. No dia 23 de julho, o universo de The Big Bang Theory retorna com Stuart Não Consegue Salvar o Universo, na HBO Max. E desta vez, o personagem responsável por tentar salvar a realidade é justamente aquele que raramente conseguia organizar a própria vida. Stuart Bloom continua administrando sua loja de histórias em quadrinhos quando quebra acidentalmente um aparelho criado por Sheldon e Leonard. O dispositivo provoca um desastre no multiverso e começa a misturar diferentes versões da realidade. Sem possuir experiência em combate, viagens espaciais ou salvamento do universo, Stuart precisa liderar uma equipe formada por Denise, o geólogo Bert e o físico Barry Kripke. Juntos, eles atravessam realidades alternativas e encontram versões diferentes de personagens conhecidos de The Big Bang Theory. Kevin Sussman retorna como Stuart, acompanhado por Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie. A série possui 10 episódios e combina o humor da franquia com uma história de ficção científica muito mais absurda do que qualquer situação vivida na sitcom original. Fechando a lista, no dia 24 de julho chega The Dink, A Última Chance no Apple TV. Jake Johnson interpreta Dusty Boyd, um antigo prodígio do tênis que nunca conseguiu alcançar a carreira que todos esperavam. Anos depois, ele trabalha ensinando crianças indisciplinadas no clube administrado pelo pai, Chuck, interpretado por Ed Harris. Dusty continua procurando a aprovação do pai e decide ajudá-lo em uma batalha contra uma nova modalidade que está tomando conta do clube, o pickleball. Para os dois, o esporte representa tudo que existe de errado com a mudança dos tempos. Mas, depois de sofrer novamente com uma antiga lesão, Dusty se vê obrigado a experimentar justamente aquilo que passou tanto tempo criticando. Com a ajuda de Candace, interpretada por Mary Steenburgen, ele começa a perceber que talvez o pickleball não seja tão ruim. O problema é que aceitar isso significa enfrentar o pai, o fracasso da antiga carreira e até um rival de infância interpretado pelo verdadeiro ex-tenista Andy Roddick. O elenco ainda conta com Ben Stiller e John McEnroe. The Dink. A Última Chance mistura comédia esportiva, conflito familiar e a história de um homem obrigado a admitir que recomeçar pode ser mais importante do que continuar tentando reviver o passado. É como tênis, só que mais fácil. Vai perder mesmo? É, seu safadinho! Não acredito que está acontecendo. Agora, conta nos comentários qual dessas produções você está mais curioso para assistir. E se você gosta de descobrir os principais filmes e séries antes de perder horas procurando nos catálogos, deixe o like e inscreva-se no canal. Toda semana tem novas listas, lançamentos e recomendações da Netflix, Prime Video, HBO Max, Apple TV e outros streamings.